Meu nome é Luna, e nasci em uma casa onde o silêncio dizia mais do que palavras. Desde pequena, aprendi a decifrar olhares, a entender o que não era dito, e, principalmente, a suportar o que era sentido. Meus pais, Regina e Otávio Monteiro, não gritavam comigo. Eles não batiam, não me trancavam em quartos escuros, nem me chamavam de nomes cruéis. Eles simplesmente me ignoravam. E acredite, isso pode doer muito mais. Nossa casa era ampla, de fachada branca impecável e jardins simétricos demais para parecerem naturais. Era o tipo de lugar onde tudo precisava parecer perfeito. Dentro, os móveis reluziam, os quadros estavam sempre alinhados e as janelas eram tão grandes que pareciam vitrines para mostrar ao mundo o que Regina Monteiro queria que vissem, a família ideal. Eu fazia parte do cenário, mas não da narrativa. Era como se estivesse sempre um passo fora do enquadramento, como se minha presença fosse tolerada apenas até o momento em que eu chamasse atenção demais. Isadora, minha irmã 2 anos mais nova, era o oposto. Ela era luz, encanto, aplauso. Tinha cachos dourados como os de uma boneca de porcelana e olhos claros que pareciam refletir tudo o que meus pais queriam mostrar. Eu era o fundo da foto. Lembro da primeira vez que percebi isso com clareza. Tínhamos uma festa em casa, um daqueles jantares sofisticados com adultos que falavam em voz baixa e riam alto demais. Eu tinha 7 anos e usava um vestido azul marinho que coçava. Quis mostrar aos meus pais um desenho que fiz da nossa família. Coloquei todo o meu coração naquilo, nós 4 de mãos dadas, sorrindo. Quando mostrei, minha mãe nem levantou os olhos do copo de vinho. Apenas disse, depois, Luna. Meu pai assentiu com a cabeça, como se fosse uma resposta. Isadora apareceu logo depois, cantando alguma música infantil, e os dois se voltaram para ela com sorrisos tão largos quanto vazios. A folha do meu desenho escorregou da minha mão e caiu no chão. Ninguém notou. Crescer naquela casa era como caminhar em vidro, cada gesto meu precisava ser silencioso, cuidadoso, invisível. Eu me esforçava. Juro que me esforçava. Tirava notas boas, arrumava meu quarto, ajudava Isadora com as tarefas dela. E ainda assim, tudo o que fazia era encarado com desdém ou, pior, com indiferença. Minha irmã podia bater uma porta e ainda assim ganhar um beijo de boa noite. Se respirasse mais alto, ouvia o som do desprezo atravessando o ar. Minha mãe me chamava de sensível demais, como se fosse um defeito. Meu pai, sempre ocupado, se limitava a me lançar olhares breves, calculados. Ele gostava de me chamar de racional, como se fosse uma desculpa para não me dar afeto. Isadora, por outro lado, era a filha que eles exibiam em colunas sociais e nas redes sociais cuidadosamente planejadas pela minha mãe. Ela dançava, cantava, fazia poses ensaiadas, e eu a observava, tentando entender onde exatamente eu havia falhado. Mas não era inveja. Era ausência. Era um buraco dentro de mim que eu tentava preencher com esforço, com obediência, com qualquer gesto que pudesse me tornar visível. Às vezes, à noite, eu me encolhia na cama e me perguntava, se eu sumisse, eles notariam? A resposta, por mais dolorosa que fosse, nunca mudou. E isso, mais do que qualquer castigo, foi o que me marcou. Na escola, os professores diziam que eu era inteligente e muito quieta. Eu gostava de aprender. Era o único espaço em que me sentia em controle, onde o certo e o errado estavam claros, onde um esforço gerava resultado. Em casa, não importava o quanto eu acertasse, meu lugar estava sempre à margem. Naquele tempo, eu ainda achava que poderia conquistar o amor deles. Que talvez um dia minha mãe olhasse para mim com orgulho, ou que meu pai me chamasse para conversar sobre algo além de vá se arrumar. Eu acreditava que bastava me esforçar um pouco mais. Só mais um pouco. Eu não sabia, ainda não sabia, que o problema nunca foi a minha ausência de esforço. Era a presença incômoda da minha existência. E quando esse incômodo cresceu além do que eles estavam dispostos a suportar, eu entendi. Eu entendi da pior forma possível. Mas isso viria depois. O dia começou estranho.
Havia um silêncio diferente em casa, não aquele silêncio habitual, cheio de frieza e ausência, mas um silêncio tenso, como quando se pressente uma tempestade antes do primeiro trovão. Eu tinha 12 anos e estava sentada à mesa do café, com uma xícara de leite quase fria nas mãos. Minha mãe estava impecavelmente vestida, como sempre, e meu pai folheava o jornal como se fosse um escudo. Isadora comia torradas com geleia e cantarolava uma música irritante. Tudo parecia normal, mas eu sentia algo. Foi minha mãe quem falou primeiro. Sem me olhar nos olhos, disse apenas: suba e troque de roupa. Vai sair com a gente. Eu olhei para ela, surpresa. Para onde a gente vai? Você vai ver. Vá logo. Isadora ficou em casa. Achei estranho. Ela sempre fazia questão de ir aonde os pais iam, e Regina fazia ainda mais questão de levá-la. Mas naquela manhã, pela primeira vez, fui eu quem recebeu atenção. Uma atenção gélida, silenciosa e urgente. Vesti um vestido simples, peguei minha mochilinha de sempre, com um caderno, meu livro favorito e uma caneta azul, e desci as escadas com o coração batendo estranho. Eles estavam no carro, já com os cintos afivelados. Não disseram uma palavra durante o trajeto. A cidade passava pelas janelas do carro como se estivesse em câmera lenta. Eu tentava imaginar para onde estávamos indo. Será que tinham preparado alguma surpresa? Uma escola nova? Alguma viagem? Talvez, finalmente, fosse meu momento. Um gesto de carinho inesperado, um pedido de desculpas. Um recomeço. Mas quanto mais o carro avançava, mais eu percebia que estávamos indo para longe. Para bairros que não costumávamos frequentar. As ruas ficavam mais estreitas, os muros descascados, as calçadas esburacadas. Senti um aperto na garganta. Olhei para minha mãe, mas ela mantinha os olhos fixos na frente, o maxilar travado. Meu pai dirigia com uma expressão vazia. Até que o carro parou em frente a um portão de ferro enferrujado. Um prédio cinzento, de janelas altas e chão de concreto rachado. Um letreiro em letras desgastadas dizia: Instituto de Amparo Infantil Santa Clara. Meu estômago se revirou. O que é isso? Perguntei, com a voz saindo quase sem som. Minha mãe desceu primeiro. Meu pai saiu do carro sem dizer nada. Eu fiquei ali, sentada no banco de trás, esperando que alguém dissesse que era um mal-entendido. Mas não era. Luna, venha. Precisamos conversar. Ela falava com um tom estranho, como se estivesse pedindo que eu entregasse um papel, não a minha vida. Caminhei até o portão, trêmula, e só então percebi a mulher que nos esperava do outro lado. Tinha cabelos presos em um coque apertado e uma prancheta nas mãos. Ela sorriu para mim com um olhar que tentava ser gentil, mas que não escondia o desconforto. Você deve ser a Luna. Seja bem-vinda. Fiquei parada. Bem-vinda aonde? Minha mãe se agachou, coisa que nunca fazia, e disse com frieza cirúrgica. Luna, a partir de hoje, você vai ficar aqui por um tempo. Vai ser melhor para todo mundo. Você é um fardo, filha. E precisamos seguir em frente. Fardo. Ela me chamou de fardo. A palavra caiu sobre mim como um soco. Um tapa sem som. Um buraco se abriu dentro do meu peito. Mas, e a Isadora? Ela precisa de estabilidade. De paz. De foco. Você sempre foi complicada. Meus olhos começaram a arder, mas eu não chorei. Não ali. Não na frente deles. Olhei para o carro. Isadora estava encostada no vidro da janela, me olhando. Não chorava. Não sorria. Apenas me observava com a mesma expressão que eu via quando ela olhava para um brinquedo quebrado. Vocês vão me deixar aqui? Perguntei, tentando conter o desespero que subia pela garganta. Meu pai, que até então não dissera nada, colocou a mão no ombro da minha mãe e disse: Vamos. E eles foram. Simples assim. Sem um beijo.
Sem um abraço. Sem um vai ficar tudo bem. O portão se fechou atrás de mim com um estalo que ecoa até hoje na minha memória. Fiquei ali, parada, com a mochila nas costas, o caderno nas mãos e o coração despedaçado. Uma das cuidadoras me conduziu até o dormitório, onde outras meninas me olharam com desconfiança. O quarto tinha 4 beliches, um cheiro de desinfetante e paredes manchadas de tempo. Deitei na cama de baixo, abracei o travesseiro fino e encarei o teto. Tentei entender o que tinha feito de tão errado. Tentei lembrar de alguma falha imperdoável. Mas tudo o que vinha à minha mente era aquele desenho de quando eu era pequena, a família de mãos dadas, sorrindo. Ele ainda devia estar embaixo de algum móvel lá em casa. Naquela noite, chorei em silêncio. Chorei até a garganta doer, até o peito doer, até o mundo desaparecer. E foi assim que eu aprendi: o amor pode ser uma ilusão. E até mesmo quem te chama de filha pode te deixar, se você for um fardo pesado demais para a imagem perfeita que eles tanto querem manter. Nos primeiros dias naquele lugar, eu mal falava. Minhas palavras haviam se calado junto com o motor do carro dos meus pais. Ainda ouvia o som do portão se fechando como uma batida final, como se o mundo tivesse me dito, com clareza cruel, que eu não era bem-vinda onde mais importava. Eu era só mais uma menina deixada para trás, e nesse orfanato, isso não era raro. O Instituto Santa Clara tinha um cheiro estranho. Uma mistura de desinfetante barato, suor infantil e tempo acumulado. As paredes descascavam sem culpa, o chão de cimento gelado invadia até os ossos. À noite, ouvíamos ratos nas frestas. Durante o dia, as cuidadoras faziam o melhor que podiam, mas era evidente, faltava tudo. Faltava comida. Faltava espaço. Faltava atenção. Faltava afeto. No começo, as outras meninas me evitavam. Achavam que eu era metida, que me achava melhor por ter vindo de família rica. Eu não dizia nada. Nem sabia como responder a isso. O silêncio virou minha armadura. E mesmo quando me empurravam no refeitório ou escondiam minha escova de dente, eu não revidava. Eu só suportava. A primeira vez que percebi que algo em mim estava mudando foi numa manhã fria de junho. Eu estava sentada no pátio, com o queixo entre os joelhos, quando uma das meninas mais velhas, a Gabi, jogou minha mochila no chão e disse: "Vai ficar calada até quando, princesa rejeitada?" Algumas riram. Eu apenas olhei para ela. Não com raiva. Nem com medo. Olhei com uma calma que nem eu sabia que tinha. E perguntei: "Você se sente melhor agora?" Ela me encarou por um instante, sem resposta, e foi embora. Aquela pergunta ficou ecoando em mim mais do que nela. Será que eu me sentiria melhor se fosse cruel também? Se gritasse, se descontasse minha dor nos outros? Mas não. Aquilo que doía em mim não tinha saída pela violência. A minha dor era afiada, mas silenciosa. E foi nela que construí minha força. O tempo passou como passa o tempo para quem não tem pressa, lento, arrastado, doído. Eu me refugiava nos livros da pequena biblioteca do instituto. Lia tudo o que conseguia encontrar, desde histórias infantis antigas até manuais velhos de ciências e biografias empoeiradas. Havia algo nos livros que me dava um tipo estranho de esperança. Ali, ninguém me chamava de fardo. Ali, ninguém me deixava para trás. Foi entre uma pilha de livros rasgados que conheci Dona Marlene. Ela era a cozinheira do orfanato, uma mulher negra de mãos grandes e pele marcada pelo tempo e pelo trabalho. Tinha olhos escuros como café forte, e uma voz baixa, com sotaque do interior. Um dia, me viu lendo um livro sentado no chão da cozinha e disse: "Menina, vai furar o olho com esse tanto de letra?" Sorri. Pela primeira vez em muito tempo. Ela me deu um pedaço de pão doce escondido e perguntou se eu queria ajudar com os legumes. Foi assim que começou. Dona Marlene não fazia perguntas. Ela só existia perto de mim. Me chamava de meu anjo às vezes, ou de pequena valente. Com ela, eu não precisava provar nada.
Às vezes, só sentava no banco da cozinha e a ouvia cantarolar enquanto mexia as panelas. Ela dizia que cozinhar era rezar com as mãos. Eu acreditava. Com o tempo, passei a confiar nela. Contava pequenos pedaços de mim, aos poucos, como quem oferece migalhas ao mundo para ver se ele não cospe de volta. Ela me ouvia, sempre em silêncio, só interrompendo para perguntar se eu queria mais feijão. Foi ela quem me incentivou a estudar com afinco. Disse que minha cabeça era grande demais para caber ali para sempre. Aos poucos, minha dor foi se organizando em forma de objetivo. Decidi que estudaria o máximo que pudesse. Não para ser aceita pelos meus pais, eu já sabia que isso nunca viria. Mas para nunca mais depender de ninguém que pudesse me abandonar. Para que, um dia, eu pudesse escolher onde morar, o que comer, o que vestir, e quem amar. Entrei num programa de reforço escolar oferecido por uma ONG, e ali vi uma chance. Estudava de manhã, lavava pratos à tarde, lia à noite. Me afastei dos jogos, das brigas, das fofocas. Não tinha tempo para me perder. Eu só queria me encontrar. Às vezes, durante a noite, ainda acordava assustada, com o eco da voz da minha mãe dizendo que eu era um fardo. Mas agora, ao menos, eu tinha para onde correr, os livros, os cadernos, os legumes da Dona Marlene. E cada vez que aprendi algo novo, sentia um peso a menos nas costas. Cada nova palavra que eu entendia, cada equação resolvida, era uma rachadura naquela sentença que me impuseram, fardo. Eu sabia que ainda doía. Sabia que ainda choraria escondida. Mas, no fundo, algo começava a crescer dentro de mim. Uma resistência silenciosa. Um tipo novo de força. A semente de quem eu ainda seria. A primeira vez que vi uma faculdade por dentro, eu tinha 16 anos e usava um tênis furado. Era uma visita organizada pela ONG que ajudava o orfanato. O campus era imenso, com prédios altos, jardins verdes e alunos com mochilas estilosas andando como se carregassem o mundo nas costas, ou como se tivessem certeza de que o mundo lhes pertencia. Eu, ali, era só uma sombra tentando absorver tudo aquilo sem parecer deslocada. Mas dentro de mim, algo pulsou. Naquele dia, decidi que eu estudaria ali. Naquele dia, a menina do orfanato fez uma promessa silenciosa à mulher que ainda não existia. Chegar lá foi como escalar uma montanha de olhos vendados e os pés descalços. Eu acordava antes do sol nascer, revisava matérias com lanterna porque a luz do dormitório não podia ficar acesa depois das 10, trabalhava limpando salas de aula à tarde e, à noite, lavava roupas para algumas funcionárias do instituto, trocando serviço por apostilas velhas que elas guardavam dos filhos. Eu juntava cada centavo. Cada segundo. Me lembro de quando recebi o resultado do vestibular. Estava no pátio, sentada com o celular emprestado de uma das cuidadoras. Meus dedos tremiam tanto que demorei minutos para digitar minha inscrição. Quando o nome Luna Monteiro apareceu na lista de aprovados em medicina, meus olhos encheram de lágrimas. Mas eu não chorei de alegria. Chorei de alívio. Como quem escapa da morte por pouco. Como quem finalmente respira depois de muito tempo submerso. Na faculdade, eu era um ponto fora da curva. Enquanto os outros alunos chegavam com carros importados, eu ia a pé ou pegava 2 ônibus. Eles comentavam sobre intercâmbios, festivais, festas, eu comentava sobre prazos, descontos, livros usados. Eu sorria pouco, falava pouco, mas observava tudo. Ouvir, para mim, sempre foi mais natural do que falar. Eu evitava dizer de onde vinha. Dizia apenas que meus pais não estavam por perto. Não mentia, mas também não contava a verdade. Aquela parte da minha história ainda doía como uma ferida aberta. E naquela época, doía mais quando alguém fingia se importar por obrigação. Foi durante o 2º semestre que conheci o Dr. Arthur. Ele era o médico responsável por uma clínica comunitária que oferecia estágio a alunos voluntários. Um dia, durante uma aula sobre saúde pública, ele disse: "Ser médico não é um título. É um chamado. E alguns de vocês serão médicos de jaleco.
Outros serão médicos de alma. Esses últimos farão a diferença onde ninguém quer estar. Aquilo me atravessou. Passei a frequentar a clínica dele durante as manhãs livres. Atendíamos em barracos, em tendas, em praças. Gente que dormia com fome, que chegava carregando os filhos doentes nos braços. Eu via naquele sofrimento um espelho quebrado do que eu mesma tinha vivido. E pela primeira vez, comecei a entender, minha dor tinha moldado não só minha força, mas meu propósito. O diploma veio com suor, noites em claro, crises de pânico silenciosas e uma persistência quase absurda. Quando subi no palco para receber meu canudo, não havia ninguém da família para aplaudir. Mas lá no fundo da plateia, sentada no último banco, estava Dona Marlene. Com o mesmo avental velho e os olhos marejados. Ela não gritou, não aplaudiu, não chamou atenção. Apenas sorriu. Aquele sorriso foi tudo o que precisei. Depois da formatura, recusei propostas em clínicas particulares. Recusei cargos em hospitais de renome. Peguei o pouco que tinha economizado e aluguei um espaço modesto no bairro onde cresci. Comecei ali minha primeira clínica popular, com atendimento gratuito e parcerias de custo simbólico. Aos poucos, outros médicos vieram. Enfermeiras. Psicólogos. Pessoas que acreditavam no que estávamos construindo. Gente como eu, feita de cicatrizes e fé. E então a rede cresceu. Um investidor estrangeiro, tocado por um documentário sobre o projeto, ofereceu apoio. Com ele vieram outros. A Rede Semente, nome que escolhi por lembrar que até no concreto uma planta pode nascer, passou a operar em mais de 20 comunidades diferentes. Cuidávamos de quem era invisível. De quem só era lembrado em época de eleição. Eu me tornava, aos poucos, o que um dia precisei e não tive. E mesmo com tudo isso, nunca procurei meus pais. Nunca os chamei, nunca os culpei publicamente, nunca mencionei seu nome em entrevistas. Mas toda vez que alguém me perguntava por que eu havia escolhido esse caminho, eu sorria com os olhos tristes. E respondia: porque tem gente que nasce da dor. E floresce onde ninguém esperava que sobreviveria. Era uma quarta-feira comum. Eu revisava os relatórios da nova unidade da Rede Semente quando bateram na porta do meu consultório. Não era hora de atendimentos, mas havia certa urgência na voz da recepcionista. Doutora Luna, tem uma mulher aqui, ela disse que precisa muito falar com você. Não quis dar nome. Disse que é da sua família. Naquele instante, algo dentro de mim congelou. O tempo pareceu se contrair em silêncio. A palavra família nunca foi neutra para mim. Não me despertava saudade. Não me aquecia. Era como um sussurro antigo vindo de uma porta que eu mesma tinha trancado por dentro, e jogado a chave fora. Levantei devagar, sentindo uma mistura de tensão e náusea. Quando cheguei ao corredor, vi uma silhueta que reconheci de imediato, mesmo depois de tantos anos. Regina Monteiro. Minha mãe. Mas ela não era mais a mulher altiva, elegante, de passos firmes e olhar cortante. Estava magra, com os ombros curvados, os olhos fundos e os cabelos antes loiros agora encobertos por fios brancos mal pintados. Usava um vestido caro, ainda tentava parecer intacta, mas havia algo quebrado nela que nenhum tecido de marca conseguiria esconder. Ela me olhou como se procurasse uma brecha, um espaço, um ponto de fuga para se encaixar na minha vida. Luna, ela disse, com a voz rouca, mais baixa do que eu lembrava. Eu sei que não devia aparecer assim. Mas, precisamos de você. Precisamos. Ela usou o plural como se ainda fosse parte de alguma unidade familiar que me incluía. Eu respirei fundo, mantendo a postura firme, e disse apenas: entre. Ela caminhou até a poltrona à minha frente com passos incertos, como quem teme desabar. Sentou, ajeitou o vestido, evitou meus olhos. Era impressionante ver aquela mulher, tão acostumada a controlar tudo, perdida dentro de si. Otávio, seu pai, ele teve um AVC há 2 meses. Está em estado delicado. Não temos plano de saúde.
Os hospitais públicos não dão conta. E a empresa, bom, a Monteiro e Associados está falida. Ela suspirou, abaixando os olhos como se aquilo ainda fosse difícil de admitir. O escândalo dos contratos com o governo, os sócios saíram, a imprensa destruiu o que restava. Eu escutava em silêncio, com a respiração controlada e o coração indiferente. Era como assistir a uma cena de teatro que você já sabia o final. Ela continuou. Eu sei que você se formou. Vi uma entrevista sua, por acaso. Nunca imaginei que você estivesse tão bem-sucedida. Ela hesitou, como se as palavras fossem pedras amargas. Eu errei, Luna. Nós erramos. Mas agora, precisamos de você. Você é médica. Pode ajudar seu pai. Pode salvar a nossa família. Eu não consegui conter o riso seco que escapou. Não foi cruel, foi quase triste. Salvar a nossa família, repeti, olhando diretamente para ela. Regina, a nossa família morreu no dia em que vocês me deixaram na porta daquele orfanato. Ela arregalou os olhos, como se o uso do primeiro nome fosse uma punhalada. Mas não disse nada. Ficamos em silêncio por longos segundos. Eu a observava, e uma parte de mim procurava sentir algo. Raiva. Pena. Amor. Qualquer coisa. Mas tudo o que encontrei foi uma serenidade fria. Aquela mulher não era minha mãe. Era apenas a mulher que me gerou e me descartou. Você me chamou de fardo, lembra? Ela se encolheu um pouco. Disse que eu atrapalhava a paz da Isadora. Que eu era um problema difícil de resolver. Eu me levantei e fui até a janela. A rua lá fora estava cheia de crianças brincando perto do posto de vacinação. Uma delas usava um casaco amarelo rasgado. Me vi ali por um segundo. E agora, depois de tudo, você aparece aqui, me pedindo ajuda? Por que acha que eu faria algo por você? Regina finalmente me encarou com os olhos marejados, mas ainda tentando se manter firme. Porque você é boa, Luna. Porque mesmo depois de tudo, você não é como nós. Ela disse aquilo como se fosse um elogio, mas soou como uma confissão. Fechei os olhos por um instante. Aquela frase ecoou em mim de um jeito estranho. E pela primeira vez, percebi que talvez ela estivesse certa. Talvez eu não fosse como eles. Talvez eu tivesse vencido, justamente, por não ter me tornado como eles. Voltei para minha cadeira e olhei dentro dos olhos dela. Eu vou pensar. Ela assentiu com a cabeça, contida. Obrigada. Só, obrigada. Enquanto ela se levantava, percebi que não havia orgulho na forma como caminhava. Só cansaço. Não havia mais a mulher que me abandonou. Havia apenas os destroços do que sobrou. Quando ela saiu da sala, olhei para minha própria imagem refletida no vidro da janela. Eu, de jaleco branco, cabelo preso, postura firme. E pensei. Eles tentaram me apagar. Mas tudo o que fizeram foi me moldar. E agora, o passado bateu à porta. Mas sou eu quem decide se ele entra. 2 dias depois daquela visita, o nome Isadora Monteiro apareceu na recepção da clínica. Dessa vez, não houve aviso prévio. Apenas a assistente batendo a porta com expressão tensa e dizendo: Ela está aqui. Disse que é sua irmã. Minha irmã. Palavras que soavam estranhas na boca de outra pessoa. Soavam ainda mais estranhas na minha cabeça. Não vi Isadora desde que ela estava do outro lado do vidro do carro, me olhando em silêncio, no dia em que fui deixada no orfanato. Crescemos como estranhas. Ela era o espelho que Regina adorava polir. Eu era a poeira que eles varreram para debaixo do tapete. E agora, lá estava ela, me esperando, provavelmente bem penteada, com um sorriso de conveniência e as palavras na ponta da língua. Abri a porta com a mesma calma que tenho ao entrar em uma sala de cirurgia. E lá estava ela, sentada, perna cruzada, blusa cara, celular na mão.
Ainda bonita, ainda impecável, mas com um olhar vazio que não me surpreendeu. Oi, Luna, disse ela, se levantando e me olhando como quem analisa uma vitrine. Nossa, você tá diferente. É o que acontece quando a gente cresce sozinha. Ela fingiu não ouvir a ironia e se aproximou com os braços abertos. Posso te dar um abraço? Eu recuei meio passo. Ela parou no ar, riu de leve, como se quisesse disfarçar a rejeição. Tá bom, sem abraço. Acho que temos bastante tempo para recuperar tudo isso. Não temos, respondi, sentando à minha mesa. Diga o que veio dizer. Ela suspirou, jogando os cabelos para o lado, como fazia nos vídeos publicitários que apareciam nos meus anúncios de internet. Eu sei que parece absurdo tudo isso. A minha mãe vindo aqui, o pedido de ajuda, a situação. Mas eu queria falar com você pessoalmente. Eu sempre me perguntei por que você foi embora daquele jeito. Porque nunca procurou a gente. Nunca tentou voltar. Eu a encarei por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. Ela não tinha a menor ideia. Ou fingia não ter. Você está me perguntando por que fui embora? Perguntei, incrédula. Você realmente acha que foi uma escolha minha? Ela pareceu confusa por um segundo, e então respondeu com uma frieza embutida. Olha, eu era criança também, Luna. Não tinha controle sobre nada. Só sei que um dia você sumiu e minha mãe disse que era melhor assim. Melhor assim. Melhor sem mim. Você já pensou em perguntar por quê? Perguntei, sem raiva. Alguma vez, nesses 15 anos, você questionou a versão deles? Pensou que talvez, só talvez, sua irmã tivesse sido descartada como algo incômodo? Ela desviou o olhar. Não, eu achei que era melhor não mexer nisso. Nunca falaram muito sobre você. Era como um assunto proibido. Fez uma pausa e completou. Mas eu sempre imaginei que você tivesse seguido em frente. Pelo visto, seguiu mesmo. Tá melhor do que todos nós. O elogio veio com gosto de veneno. Como se o meu sucesso tivesse sido um insulto à história deles. Eu segui em frente, Isadora, respondi. Mas seguir em frente não significa esquecer. Nem perdoar. Ela então se encostou na cadeira, cruzou os braços e me olhou com aquela mesma expressão que usava nas fotos de campanha, falsa neutralidade. E então? Vai ajudar nossos pais ou não? Porque, com todo respeito, fingir que não somos irmãs não vai mudar a realidade. Eles estão arruinados. Você pode fazer a diferença. Ali estava. A tentativa de manipulação travestida de lógica. Mas eu já não era a menina do orfanato, faminta por afeto. Eu era uma mulher inteira. Uma mulher moldada pela ausência. Forjada na dor. Me levantei e caminhei até ela. Olhei nos olhos da minha irmã favorita, aquela por quem fui deixada, e disse: Você sabe o que é crescer sem ser chamada pelo nome durante dias? Sabe o que é comer arroz com farinha e dividir uma escova de dentes com 3 meninas? Sabe o que é acordar com medo de estar viva porque ninguém ali se importava se você morresse? Vocês me apagaram. E agora vocês querem que eu escreva um final feliz para uma história que vocês destruíram desde o primeiro capítulo. Ela não respondeu. Não porque não quis, mas porque não pôde. Então, pela primeira vez em toda aquela conversa, Isadora baixou a guarda. E murmurou. Você tem razão. Mas mesmo assim, você ainda pode salvar tudo. Eu respirei fundo. E disse. Eu não vim ao mundo para salvar o que vocês decidiram matar. Mas talvez eu possa cuidar do que restou. Ela saiu sem mais palavras. Fiquei ali, no meu consultório, com a alma revirada. Por anos, fantasiei esse reencontro. Imaginei gritos, choros, ou uma reconciliação milagrosa. Mas a vida real não entrega redenções embaladas com laços bonitos. A vida real é crua. E o perdão, às vezes, não é um presente.
É um corte. Mas um corte que, feito com precisão, cura. Naquela noite, fiquei sentada na varanda da clínica até o céu clarear. A cidade acordava devagar, com buzinas espaçadas, passos apressados nas calçadas e vendedores abrindo suas barracas. Eu observava tudo com uma estranha serenidade. Durante anos, imaginei que, se um dia meus pais caíssem, eu estaria lá para assistir de braços cruzados, impassível, vingada. Mas agora que esse dia havia chegado, eu não sentia triunfo. Sentia um peso. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que não nasci para me vingar. Eu nasci para sobreviver. E sobreviver, às vezes, exige escolhas que a raiva não entende. Na manhã seguinte, agendei uma visita discreta ao hospital onde meu pai estava internado. Quando cheguei, ele dormia. Estava mais velho do que eu me lembrava, muito mais. Os fios de cabelo, agora quase todos brancos, colavam-se à testa suada. Um tubo respiratório fazia o trabalho por ele, e as máquinas ao redor pulsavam como um lembrete cruel de que, mesmo quem te abandona um dia, também adoece, também quebra, também precisa. Fiquei ali, parada, sem saber se me aproximava. De repente, uma enfermeira entrou e me olhou com curiosidade. Você é parente? Demorei 2 segundos para responder. Sou filha. As palavras saíram com dificuldade, como se passassem por uma garganta enferrujada. Mas ao mesmo tempo, havia uma força estranha nelas. Sim. Eu era filha. Não por escolha dos meus pais. Mas por destino. E o destino, por mais que seja escrito com tinta de dor, ainda pode ser reescrito com dignidade. Deixei que fizessem o que era necessário. Conversei com o diretor do hospital e providenciei, anonimamente, a transferência dele para um centro de reabilitação especializado. Paguei tudo com recursos da Rede Semente. Nenhuma equipe foi avisada. Nenhuma reportagem publicada. Nenhum mérito exigido. Eu só fiz. Mas quando Regina me ligou agradecendo, esperando um reencontro caloroso, fui direta. Cuidei dele porque sei o valor de uma vida. Não porque ele foi pai. E não porque você foi mãe. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Mas vou te fazer uma proposta. Uma única. Expliquei que a cozinha comunitária da Clínica Central precisava de voluntários fixos. Trabalho duro, sem privilégios. Cortar legumes. Lavar panelas. Servir comida em fila. Viver de verdade. Se ela quisesse, poderia começar na semana seguinte. Você quer que eu trabalhe lavando pratos? Ela perguntou, com a voz trêmula de incredulidade. Quero que você entenda o que é servir. E talvez, só talvez, o que é ser útil de verdade. Ela hesitou, mas não recusou. Pela primeira vez, talvez, percebeu que sua única chance de permanecer em pé seria ajoelhar, não diante de mim, mas da realidade que sempre se recusou a enxergar. Quanto a Isadora, não atendeu mais minhas ligações. Também não apareceu mais. Soubemos que havia fechado contratos no exterior e deixado o país sem aviso. Nenhuma surpresa. Algumas pessoas preferem fugir ao invés de encarar os espelhos quebrados do passado. Naquela semana, voltei a atender normalmente. Sentei diante de pacientes que, como eu, carregavam marcas invisíveis. Atendi uma menina de 9 anos que fora abandonada pelo pai. Ela me perguntou, baixinho: será que um dia ele volta? Olhei dentro dos olhos dela e respondi com a delicadeza que eu mesma nunca recebi. Talvez não. Mas isso não impede que você siga em frente. Porque a sua vida não depende da ausência de ninguém. Ela é sua. A menina sorriu. E naquele sorriso, algo dentro de mim cicatrizou. Não completamente. Mas o suficiente para me fazer respirar melhor. À noite, ao revisar os relatórios financeiros da clínica, sorri ao ver o nome Regina Monteiro entre os voluntários ativos da cozinha. Ela havia começado. E continuava. Sem alarde.
Sem holofotes. Como se, enfim, compreendesse que grandeza não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com entrega. E quanto a mim? Eu não perdoei no sentido tradicional da palavra. Não esqueci, não abracei, não refiz laços que nunca foram laços de verdade. Mas eu escolhi. Escolhi não carregar mais o veneno deles dentro de mim. Escolhi continuar sendo quem sempre fui. Forte. Silenciosa. E, acima de tudo, viva. Porque às vezes, sobreviver é o maior grito que você pode dar ao mundo que tentou te silenciar. O auditório estava cheio. Era um evento internacional sobre justiça social e saúde pública, e eu era a homenageada da noite. O palco estava cercado de luzes discretas, o público composto por médicos, líderes comunitários, ativistas e estudantes. Alguns me conheciam por reportagens, outros pelas clínicas da Rede Semente. Mas ninguém ali, ou quase ninguém, conhecia a história que me trouxe até aquele palco. Antes do meu nome ser chamado, permaneci sentada na primeira fileira, as mãos cruzadas no colo. Respirava fundo, como se preparasse meu corpo inteiro para um momento que minha alma já vivia há muito tempo. Quando o apresentador me chamou, me levantei sob aplausos que soaram como um eco distante daquilo que eu sonhei um dia, ser reconhecida, não por quem me rejeitou, mas por quem fui capaz de me tornar. Subi os degraus com calma e parei diante do microfone. Olhei para aquele mar de rostos e pensei em todos os caminhos que me trouxeram até ali, e em todos os que me abandonaram pelo caminho. Boa noite, comecei, com um leve sorriso. Antes de ser médica, antes de ser fundadora de uma rede de clínicas, antes de estar neste palco, eu fui esquecida. Fui deixada num lugar onde ninguém acreditava que algo pudesse florescer. Mas aconteceu. Porque até o concreto mais duro pode rachar quando uma semente insiste o bastante. A plateia ficou em silêncio, atenta. E eu continuei. Meu nome é Luna. E essa é a única biografia que me interessa. Sobrevivi ao abandono. Transformei dor em caminho. Fui filha rejeitada, e hoje sou mãe de muitas causas. O aplauso que veio depois não era um som qualquer. Era libertador. Porque não era sobre vaidade. Era sobre pertencimento. Depois da cerimônia, fui até o saguão, onde uma pequena exposição fotográfica mostrava o trabalho da Rede Semente. Vi ali imagens de pessoas que conheci, histórias que ajudei a costurar com sutileza, respeito e dignidade. No canto da sala, sentada em silêncio com um copo de suco nas mãos, estava Dona Marlene. Ela usava um vestido simples e um sorriso que parecia segurar o mundo inteiro. Me aproximei, sentei ao lado dela, e ficamos ali, lado a lado, sem dizer nada por longos minutos. Você lembra daquele dia em que eu não sabia cortar cenoura? Perguntei baixinho. Ela riu. Lembro, sim. Quase perdeu um dedo. Rimos juntas. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: Você se tornou tudo o que eu sempre soube que era. E mais ainda. Na manhã seguinte, voltei para Aramar. Cheguei cedo à clínica central. Passei pelos corredores, cumprimentei os pacientes, distribuí sorrisos, como sempre fazia. Ao me aproximar da cozinha comunitária, vi Regina, minha mãe, de avental, cortando tomates. Ela não me viu. Ou se viu, não demonstrou. Cortava com atenção, limpava a tábua, recolhia as cascas para o lixo orgânico. Ao lado dela, uma voluntária mais jovem ajudava a embalar marmitas. Ela não falava muito. Não reclamava. E nunca mais me procurou depois da nossa conversa. Cumpria seu turno. Chegava cedo. Saía tarde. E todos os meses, doava uma pequena quantia, que vinha da venda de bijuterias feitas à mão, segundo me contaram. Ela reaprendeu o que é viver. Sozinha. No chão. E Isadora. Meses depois de sua fuga, soube que ela se instalou em Lisboa, investindo em moda sustentável. Mantém uma vida discreta, longe dos holofotes. Nunca mais tentou contato. Acho que,
para ela, silêncio foi a forma mais fácil de se desculpar sem precisar se encarar. E sinceramente, eu aceitei isso. Algumas pessoas não sabem pedir perdão. Algumas não nasceram para entender o que é ferir, e muito menos, o que é curar. Meu pai? Otávio ainda está em reabilitação. Não fala, não caminha com firmeza, mas ouve. Às vezes, quando vou vê-lo, ele me encara por longos minutos. Sem palavras. Como se quisesse costurar com o olhar o que nunca pôde ser dito. Eu sento ao lado dele, leio um livro em voz alta, seguro sua mão por alguns minutos e depois vou embora. É o suficiente. Eu não construí uma nova família com eles. Não abracei o passado de volta. Mas também não deixei que ele me prendesse. Hoje, eu me pertenço. Não por orgulho, mas por merecimento. E todos os dias, quando olho para os rostos daqueles que atendo, entendo. Ninguém é um fardo por existir. Ninguém deve ser julgado pela dor que carrega. E ninguém nasce invisível. Só precisa de alguém que olhe de verdade. Essa sou eu. Luna. A menina deixada no portão. A mulher que plantou sua própria raiz. E floresceu no concreto. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!